A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse nesta quarta-feira, durante a audiência em comissão do Senado, que o Pantanal pode desaparecer até o fim do século. A ministra foi chamada para falar sobre as queimadas. Se não tivéssemos nos preparado desde janeiro de 2023 para tomarmos as medidas que estão em curso, nós teríamos uma situação completamente incontrolável. Eu diria que o esforço que está sendo feito nesse momento é um esforço de tentar empatar o jogo com essas condições totalmente desfavoráveis. Posso dizer para os senhores que, segundo os pesquisadores, se continuar o mesmo fenômeno em relação ao Pantanal, o diagnóstico é de que poderemos perder o Pantanal até o final do século. É sobre essa fala da ministra que a gente repercute no quadro CNN Terra de hoje. Nosso analista de clima e ambiente, Pedro Cortes, já está aqui no estúdio com a gente. Professor, boa noite. Muito obrigado pela sua participação nessa quarta-feira aqui no Prime Time. O quão grave é a situação do Pantanal em cima do que foi dito pela ministra Marina Silva? Boa noite, Márcio. Eu considero que, na verdade, a ministra foi comedida na sua declaração de que nós podemos perder o Pantanal até o final deste século. Nós temos uma arte que mostra, né, com dados do MapBiomas, a evolução da cobertura de água, do espelho d'água, no Pantanal desde 1985 até o ano passado. E veja que essa mancha ela vai se reduzindo, né? Nós temos ali na parte superior o que era em 1985 e o que nós temos no ano passado, ela foi se reduzindo nos últimos 40 anos e seguindo essa tendência, né? Seguindo esse ritmo, eu avalio que na metade deste século a gente pode ter praticamente perdido o Pantanal se nada for feito, ou seja, eu coloco que o ritmo de degradação é muito mais intenso do que a ministra falou. Ou seja, eu avalio que ela foi comedida na sua declaração em relação a gente perder o Pantanal até o final deste século. Eu acredito, acredito que por volta de 2050 e 2060 a gente tenha resquícios muito pequenos aí realmente do que foi o Pantanal. Porque a imagem é impressionante. O quadro de 1985 para comparação para 2023, a gente percebe a redução absurda, para não dizer estúpida, da mancha azul, que é a água. A gente sabe o que levou a essa situação assim e principalmente como reverter isso, professor? Basicamente, isso por conta do desmatamento da Amazônia, né, que reduziu significativamente as chuvas que irrigam o Pantanal e também o desmatamento no Cerrado, que acaba prejudicando nascentes e rios também que abastecem o Pantanal, além do fogo criminoso, por vezes, que acaba comprometendo todo o bioma. Ou seja, um conjunto de fatores que foram agredindo, né, de agressões que o Pantanal vem sofrendo ao longo dos últimos 40 anos, pelo menos. E o Pantanal consegue se recuperar disso neste momento? Eu acredito que por conta própria não. Seria necessário reverter o desmatamento, né, encerrar o desmatamento e recuperar as áreas degradadas e também, a partir da recuperação do desmatamento da Amazônia, de áreas desmatadas, a gente teria um novo afluxo de chuvas. Mas essa é uma recuperação lenta, isso pode levar décadas. O incrível é que o Pantanal é conhecido por ser uma área alagada. Mas cada vez menos tem a cheia e tem a seca. Tem um tempo de seca, é verdade, mas no tempo de cheia, essa cheia está ficando cada vez menor, em menos quantidade de água. Exato. Né, nós estamos perdendo essa superfície e esses dados do MapBiomas, eles são bastante significativos. Nós temos uma segunda arte que mostra, são gráficos que mostram usinas hidrelétricas na bacia do Paraguai, são rios que irrigam o Pantanal e isso mostra a situação do ano passado em comparação a este ano. Ou seja, nós estamos perdendo volume de água, né? Um volume menor de água tem entrado nessas usinas hidrelétricas, mostrando uma tendência que vem se manifestando pelo menos desde o início deste século, nos últimos 24 anos, segundo dados do Operador Nacional do Sistema. E isso tem uma repercussão, além de menos água entrar no Pantanal, isso tem uma repercussão no nosso bolso. Por quê? Esses são só 3 exemplos, mas há outros também que mostram que esse menor volume de água entrando nas usinas hidrelétricas faz com que elas percam capacidade de geração de energia elétrica, que é a fonte mais barata que a gente tem no país. Consequentemente, diante dessa redução, nós somos obrigados a usar mais as termoelétricas que representam, guardem bem isso,
é a geração mais cara que nós temos no país e isso vai para a conta de energia elétrica. Por isso que a gente está na bandeira vermelha patamar 2. O governo sinalizou uma possibilidade de reversão, mas nada significativo a ponto de falar assim, ó, vamos sair da bandeira vermelha patamar 2 e entrar na bandeira verde novamente. Né? Então, nós já estamos pagando pela degradação do meio ambiente brasileiro. A gente vai explicar essa mudança de bandeira rapidamente, mas é incrível que os gráficos são praticamente os mesmos. Sim. E fora sermos obrigados a usar as térmicas, a gente sabe que muitas vezes as térmicas são poluentes. Exatamente, elas poluem o ar e aumentam, né, a concentração de gases de efeito estufa que acentuam as mudanças climáticas. E aí a gente fica cada vez mais distante de cumprir metas e protocolos de acordos internacionais. Vira um ciclo vicioso. Sim. Esse é Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente. Muito obrigado mais uma vez, professor, pela sua participação. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.